Boa tarde, Jornal Conservador. Rui S. Pratini, Ricardo Santos no Boteco do Reaça. Boa tarde, meu amigo Ricardo, como é que você tá? Só para falar o seguinte, o alcance desse menino é brutal, brutal, brutal. Encontrei ele aqui sendo jogado na minha cara, de uma maneira jocosa, brincadeira, mas com carinhosa, sendo jogado no meio de um debate, me solta lá uma pérola do Ricardo Santos. Cara, quando o cara largou isso, eu disse, irmão, então estamos alinhados, é isso aí, tamo junto, parabéns. É isso aí, eu agradeço aí quem foi que andou espalhando o meu print da minha tweetada, né, que acabou indo parar aí no grupo de Balneário Camboriú, né? Então, a gente vai chegando aí aos pouquinhos a um alcance de nível nacional. E é uma honra estar aqui contigo de novo, né? Um grande prazer. Um prazer também estar na presença desse seleto público, que é o público do Jornal Conservador. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E vamos falar sobre alguns assuntos da semana aí. Nós tivemos as manifestações pacíficas, né, as depredações pacíficas, os confrontos com a PM pacíficos e agressões pacíficas contra a turminha do PSDB, turminha do Novo, né? A gente vai abordar essa questão aí. Nós tivemos também aí um bafão aí, né, o tweet do Bolsonaro sobre aí alguns segredos que possivelmente envolvem ministros da Suprema Corte aí sendo chantageados por alguém com o codinome de Daniel, né? A gente vai falar sobre essa questão aí. Também temos aí a tentativa de abertura de uma nova CPI, a CPI da rachadinha aí, querem investigar rachadinhas sobre o período em que Bolsonaro era deputado. Então, a gente já sabe que um presidente, né, ele não pode ser julgado sobre crimes comuns cometidos fora do mandato presidencial, né? Então, é uma aberração jurídica e estão querendo fazer isso daí a gente já sabe, né, que é só para gerar manchete. O que mais que a gente tem para falar? E a gente tem para falar também sobre uma visitinha da CIA aqui no Brasil, né? Isso daí o Rui tem muito mais informação para explanar sobre o assunto do que eu. Essa bola aí eu vou deixar com ele, com certeza. E é isso aí, vamos começando aí mais um Boteco do Reaça. Uma boa tarde a todos. Isso aí, meu amigo. Vamos começar pelo meu malvado favorito. Sabe aquele malvado que tu sabe que no final vai se dar mal, que tu torce para que ele sempre se dê mal, mas, cara, ele dá cada canetada, ele dá cada grito, ele dá cada chute na hora certa, que tu diz, meu Deus do céu, como não amar? Eu chamo ele de PCJ, Partido da Causa do Jair. Ou seja, o PCO. Cara, que partidaço, né, cara? Demonstra a esquerda com sem roupagem, né? Demonstra a esquerda nua, crua, porque a esquerda é aquilo ali. Ela não tem freios. Não importa quem estiver na frente, ele vai atropelar, cara. Não importa se é o PSDB, se é o Novo, se é o PT. Quem botar na frente não tiver alinhadinho com ele, ele mata. Diferente do PT, do PSOL, que nesse momento estão vivendo aquela noite de núpcias, né? Onde eles se prostituem ao máximo, querendo cooptar os bolcheviques, que o meu amigo Ricardo é especialista, para depois decapitar todos. Não, nesse momento o PCO é PCO, né, cara? É uhul! Super impeachment. Não fui eu que assinei. É mentira. Ah, o PSDB tá aqui nos apoiando. Apoiando o caralho. O PSDB governo. Toma na cabeça. Cara, os negros são fantásticos, né? Eles demonstram a podridão da esquerda, assim, de uma lavada. Então, até a minha esposa que segue lá, a Regina, segue um grupo de Facebook, eu não aguento mais concordar com o PCO. É uma desgraça, né, cara? Quando nós temos um partido liberal, laranjinha, que diz que todo mundo tem que tomar vacina obrigatória, e o PCO diz, não, não tem que ser obrigatório. Não dá para concordar com o cara. E aí o cara vai lá e senta a bolacha na cara dos PSDBistas e diz, irmão, essa manifestação não é tua. Acho que o Jean Willis daqui a pouco vai pro PCO, né, cara? O Will que diz que é gay, o cara diz, tu não é gay, gay sou eu. Como não amar? Mas, vou falar mais um pouquinho, já te passo a palavra. Manifestação pacífica, né, ordeira. Só alguns atos isolados de quebra-quebra, mas segundo a Globo, Dória, isso it's ok, no problem. Afinal,
são manifestantes, né? Merecem todo o nosso respeito, diferente daqueles desordeiros que fizeram milhões com o Jair Bolsonaro, que aqueles lá não, aqueles lá mereciam multa. Agora, pro ditador Dória, né, o calçola atolada, sem ovos, ele acha que está tudo certo, que é isso aí mesmo, são manifestantes ordeiros, pacíficos, de boa índole, que estão simplesmente indo fazer uma depredaçãozinha aqui, agredindo umas pessoas ali, brigando com a polícia, mas para eles não tem problema. A Globo concorda, inclusive, a Globo diz que é isso aí mesmo, que o problema é o Bolsonaro, que bota muita gente na rua com a moto, que mata muitas pessoas. Não temos nenhum quebra-quebra, não temos, em momento algum, desordem, não temos nem lixo na rua, se bobear. Arrecadamos lá em São Paulo 700 toneladas de alimento, mais de 700, né? Mas isso é um problema. O problema, isso é realmente preocupante, né? O bom mesmo é meia dúzia de vândalos, e aí vamos falar da verdade, um bando de vândalos patrocinados. Você vê um cara chutando uma porta do banco com uma câmera Sony que deve custar uns 70 mil reais. Tá assim tão fácil para comprar câmera agora? Tu compra ali no camelô, 5 pila? A gente vê pelo nível do material que eles usam nessas manifestações que tem um financiamento robusto por trás, né? A gente vê nas manifestações de direita o pessoal com cartazes de cartolina escritos à mão, tal. Em manifestações de esquerda você sempre vê aqueles banners que são impressos naquelas gráficas de altíssima qualidade, tal, né? Material de primeiríssima qualidade, inclusive também o material, como você bem mencionou aí, de audiovisual, né? Câmeras de primeira linha, microfones, e eles arrebentam o vidro da agência bancária, né? A câmera que ele está usando para filmar esse ato de vandalismo já vale mais do que o vidro que ele está arrebentando, né? Eu até acho que o juiz deveria determinar que o esquerdista que fez isso cedesse aí a sua câmera ao proprietário do bem que ele vandalizou aí como forma de indenização, né? E é isso, nós tivemos atos isolados, né? Atos isolados, dezenas de atos isolados, né? 20 atos isolados. O que são atos isolados, né? Você teve aí depredação de agências bancárias, depredação da Universidade Mackenzie, depredação de pontos de ônibus, né? E eles dizem que estão lutando contra uma elite fascista, né? E quem anda de ônibus e que utiliza aquele ponto de ônibus que eles quebraram, no imaginário deles deve ser a elite fascista. Então, quem anda de ônibus ali é Chiquinho Scarpa, sei lá quem é que, né, Ike Batista, só a nata da sociedade que usa os pontos de ônibus que eles vandalizaram aí, não é o proletário, não é o trabalhador de fábrica, o balconista de supermercado. Quem usa o ponto de ônibus no imaginário deles é a elite burguesa contra a qual eles estão lutando, né? O que mais que teve? Teve policial ferido, né? Teve o agente de segurança de metrô ferido, teve uso de coquetel Molotov. Então, tudo isso daí são atos isolados no imaginário da imprensa brasileira, né? Essa sempre será a narrativa. Interessante ver que eles não juntaram nem 3% da multidão que o Jair juntou, né? Então, assim, é para as pessoas entenderem que nós estamos numa luta. E está bem fácil das pessoas decidirem. Jair Bolsonaro coloca na rua milhões de pessoas, de maneira ordeira, não dá nem um gritedo, só grito de boa tarde, te amo, mito e por aí vai. Os caras colocam meia dúzia de cachorro maluco, eles quebram todos os lugares, é coordenado, né, Ricardo? Sempre o mesmo lugar, sabe? É sempre alvos específicos, não é assim, a agência bancária que está mais perto, não. É a agência bancária X, é a universidade Y, certo? Ou seja, se saiu do sistema, vai ser punido, inclusive com perseguição física. Então, assim, é bem simples, pessoal, é bem simples. Vocês podem escolher aí. 2022 está chegando, é só você escolher. Você quer ser perseguido, cerceado do seu direito a fundo, você quer apanhar, como o pessoal faz lá, PCO, não concordou, sentou a mão na cara do PSDB.
Jair Messias Bolsonaro botou milhões na rua, tinha gente com artigo 142, artigo eu autorizo, eu quero que os aliens venham aqui. Ninguém foi expulso da manifestação por isso. Né? Eu falei algumas pessoas, eles disseram assim, cara, eu acho que a polícia está aqui mais para prevenir que não venha gente de fora para causar do que para nos cercear. A primeira grande carreata que a gente fez aqui em Itajaí, Ricardo, pra você ter ideia, eles não imaginaram que ia ter tanta gente. Eles mandaram, acho que 6 guardinhas. Cara, eles tiveram que sair correndo no meio do público e pedir quem é que nos ajuda. Então o pessoal pegou a moto e foi ajudar o pessoal até chegar reforço. Você imagina você mandar menos gente para trabalhar. Opa, aconteceu em São Paulo, né? Os policiais foram cercados, espancados, se feriram. Então, assim, pessoal, tá bem simples, é só escolher. Eu falo sempre que é Jair ou já era. Ou seja, você escolhe. É vida, morte, destruição, é vida ou então prisão, é liberdade ou cerceamento. É só escolher. Para mim é bem claro, Ricardo, eu não consigo entender quem consegue falar alguma palavra para defender isso. Eu fico pensando, se a gente pegasse esse pessoal da Globo que defende lá esses atos democráticos, segundo eles, a gente podia jogar na Rússia lá, né? Ou na Coreia do Norte, em Cuba, deixa o cara trabalhando um mês lá. Eu queria ver ele fazer um negócio contra o sistema. Eu queria ver ele falar mal dos Castros lá, fazer um futebolzinho com a cabeça do Castro. Eu queria saber quanto tempo ele ia durar, né? Já que ele gosta tanto desse negócio, e eu continuo com a minha campanha. Vocês comunistas que vocês acham que que o comunismo brasileiro não deu certo porque o comunismo brasileiro vai ser melhor, juntem-se. Vocês têm aí um pessoal de um banquinho que pode botar uns milhões, Venezuela tem reserva de petróleo, vai lá, fala com o Chaves, cara, 3 a 5 anos, deixa a Venezuela, ó, tinindo. Se a Venezuela ficar tinindo, volta aqui, eu vou ser o primeiro cara a dizer, ó, vamos fazer isso. Cara, a Venezuela é desse tamanho aqui, ó, Ricardo. Dá para resolver rapidinho. Se larga o Jair, o Tarcísio e o Pontes, cara, em 6 meses eu acho que dá jeito na Venezuela. Fica melhor que a gente aqui. Vamos saudar o nosso público que está aqui. Naira Muniz de Almeida, muito boa tarde para você. Lady Garcia, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aí. E comentário aqui da Lady Garcia, né? O ponto de ônibus, né? Todos usam os pontos de ônibus, exceto a Elite 171, né? Então, é exatamente isso. Eles estão lesando o bem que é usado pelo próprio proletariado que eles dizem defender, né? E Naira Muniz diz Jair ou já era, é isso mesmo. Que o Bolsonaro não é a melhor opção, ele é a única opção. Aí o Rui falou aqui em relação a alvos específicos desses atos de vandalismo, né? Que nem eles atacaram, por exemplo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, porque é uma universidade, né, que tem um viés menos progressista do que as universidades federais, que a PUC, né? Existe, assim, alguma resistência conservadora aí, ou diria, nem mesmo conservadora, um núcleo de resistência de pessoas que estão na universidade para produzir conhecimento e não para militância, dentro do Mackenzie. E o Mackenzie é a universidade de onde saiu aí, né, da onde é reitor, o nosso ministro da Educação, o Milton Cruz, né? Então, pode ser que a seleção do Mackenzie como alvo seja por esses fins, por esses motivos, né? Mas é preciso lembrar que esse pessoal que vândalo de manifestação é um pessoal que não raciocina muito, eles nem sabem o que estão fazendo ali. E muitas vezes eles vandalizam alvos que estão ligados à própria esquerda. Por exemplo, nas manifestações do Black Lives Matter, lá nos Estados Unidos, os caras chegaram a vandalizar a sede da CNN, sendo que a CNN estava naquele exato momento dando maior apoio para a manifestação deles. Então, eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo ali, eles saem arrebentando qualquer coisa, porque está tudo drogado e sem condições de raciocinar. Em relação à quantidade de pessoas da manifestação, Rui,
Você acredita que o Sakamoto teve a cara de pau de dizer, e aí eu não tenho certeza se foi o Sakamoto ou algum outro blogueiro de esquerda aí, mas disse que o Bolsonaro está bravo porque a manifestação dos vermelhos foi maior do que a manifestação em apoio, né? Então, eu queria saber da onde que ele tirou essa informação, hein? Porque eu não vi nenhuma foto panorâmica mostrando a Paulista de ponta a ponta cheia de vermelho, igual foi a nossa manifestação que tinha de ponta a ponta a Paulista cheia de verde e amarelo. Você faz ideia, Rui, de quantas pessoas estavam nessa última manifestação do Fora Bolsonaro? Não tenho nem ideia, meu amigo, na verdade, não tenho nem ideia mesmo, porque eu achei tão insignificante, o griteiro é assim, como não tem foto, como eles não têm números, como eles não conseguem passar as coisas, eu não gastei meu tempo pesquisando isso, essa é a grande verdade, tá? Se você for analisar, você vai ver que, cara, é uma merreca de pessoas. Eles ficam enfiando goela abaixo uma narrativa atrás da outra, porque nenhuma narrativa cola mais, né? Se lembrar novembro, dezembro de 2020, cada narrativa ela durava lá seus 10, 15 dias, né? Hoje a gente chega a ter duas narrativas no mesmo dia, né? Os caras não conseguem mais criar. E aí eles começam a trazer narrativas novas, não antigas, tipo rachadinha do Flávio de novo, sabe? Cara, isso já foi exaurido ao extremo. Os caras estão investigando desde dezembro de 2018. Não tem mais como gerar prova. Há uma ex-cunhada que, cara, começa que ex é ex, velho. Vai se fuder, tá ligado? Vou parar de falar palavrão. É a minha próxima meta. Mas não tem condição, cara, sabe? É uma encheção de saco que nem eles se aguentam mais. E aí o que acontece? O bom é o seguinte, né? Os caras botam narrativa, 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 o Bolsonaro vai lá e bota um truco, a polvorosa pega, né, cara? O Daniel, cara, vai lançar livro, vai lançar filme, e o STF tá pegando fogo no parquinho, porque eles sabem que o quê? Que de onde veio aquele filme do ministro, tem mais ator, cara, sabe? Aí você lembra de alguns atores e atrizes, alguns diretores de cinema, que eles eram os caras que iam para Cuba, para fazer viagens e não sei o quê, e do nada os caras levantam a voz e começam a falar do Bolsonaro de uma maneira que as pessoas não conseguiam entender o motivo. O motivo, meu amigo, é que ele tem um catalisador. Uma pessoa manda para ele um WhatsApp com duas fotos e diz: eu tenho um vídeo. Precisamos que você faça tal determinada coisa. E aí ele tem que fazer. Porque senão acaba com a vida dele. Não é que acaba com a carreira, acaba com a vida dele. Acaba com a vida da família. Isso aí é uma coisa que vai destruir. Cara, vai destruir de neto a avô. Mas aí, cara, eu cheguei nesse ponto aqui para te dizer o seguinte: você falou que eles não têm um comando. Esses caras têm um comando, tá? A massa de manobra, ela é burra. Ela é que nem, você que é policial civil, vou usar uma analogia para você. É que nem torcedor de futebol. Os caras ficam lá um lado e o outro, os caras ficam assim, ei, ei, ei. Aí chega um retardado, que é o cara que é mandado, e diz, vamos quebrar aquilo lá! E pega uma pedra e joga. Aí a turba, ela não tem cérebro nesse momento, ela tem um movimento. E aí ela segue aquilo. Tá entendendo? Então, assim, ela não tem a turba, né, a corja, a massa, ela não tem cérebro, é uma coisa que fica ali. Mas aí chega dois ou três com os coquetéis molotovs, abrem as bolsas. Pessoal, eles se armam, porque, cara, do nada começa a aparecer coquetel molotov, começa a aparecer pedra. Desculpa, eu ando na rua aqui, não tem pedra em qualquer lugar, cara. Aí aparece pedra de pau, aparece garrafa. Então, assim, tem um chefe que vem ali e esse chefe direciona a manobra. Claro, pode acontecer qualquer coisa, né? Alguém pode tomar o poder, o cara pode se apavorar, mas, cara, alguém manda. Alguém sempre manda. E os alvos são escolhidos, isso é certeza absoluta. Bom, com certeza existe uma coordenação central, mas como você bem falou, aí a turba muitas vezes acaba perdendo o controle e começa a destruir qualquer coisa que vê pela frente, e nisso eles acabam até
atingindo alvos ligados à própria coordenação deles, né? Que no caso aí é CNN e tal. A Globo até, né? Que dá o maior apoio para essas manifestações, para quem não tem a memória curta, né? Na época do impeachment da Dilma, a Globo era alvo do ódio dessa turba aí, né? Então, a Globo seria uma séria candidata a ser alvo desse tipo de violência, caso essa turma tivesse de volta no poder aí. Perfeito. E sobre esse negócio de eles não atacarem, eles atacarem os próprios apoiadores, é que a gente tem que entender uma coisa, Ricardo. A Globo, a Black Lives Matter, por exemplo, foi super patrocinada pela Apple. A primeira coisa que eles fizeram depois do Biden ganhar, eles quebraram umas 10 lojas da Apple. É que, cara, para eles, a Apple, a Globo, a CNN, eles não são nada mais, nada menos do que os bolcheviques. Como eles não conseguem se controlar, eles estão começando a matar os bolcheviques antes da hora, entendeu? Então, assim, Os nem. mencheviques. Isso, os mencheviques, isso aí. É que eu não estudei essa porra. Mas isso aí, os bolcheviques passaram os mencheviques, né? Então, os caras são os mencheviques. É simples, entendeu? Então, essa é a jogada. Eles querem, eles não são aliados da Globo. E aí é o que eu tô falando sempre. A esquerda caviar, a esquerda PSDB, a esquerda Novo, irmãozinho, vota no Bolsonaro. Você vai lá na manifestação apanhar do PCO, ok, você gosta de apanhar, o problema é teu. Você fica em casa batendo panela, depois você enfia o cabo na orelha e diz, parabéns, faz um vídeo bonitinho, perfeito. Você fica lá dizendo genocida, 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 foto no Instagram com a funcionária atrás, lá com a empregada, ok, beleza. Só que na hora do voto, meu querido, vota no Bolsonaro, porque se tu votar no outro lado e o outro lado ganhasse, não vai ganhar. Mas se o outro lado ganhasse, Ricardo, eles seriam os primeiros exterminados. Eles têm que separar esse burro. Como eles são hipócritas, porque são hipócritas, continuem sendo hipócritas. Continuem fingindo em apoiar a esquerda, batendo panela, dá dinheiro para a direita, porque a direita vai garantir o direito de você continuar de sapatênis, tomando vinho e dizendo ah, genocida. Mas aí tu vai ficar vivo, irmãozinho. Porque se a esquerda assumisse o poder, você seria decapitado logo em seguida. E se tu tem alguma dúvida, contrata um professor de história isento, não um comunista, porque senão ele vai te fazer a tua cabeça. Contrata um professor de história isento que ele vai te mostrar o quão burro tu é. Você não tem ideia. Hoje eu tô literalmente nem aí mais, já entendi. A Lorela Casella, minha amiguinha, já me avisou, já me ensinou. Agora eu quero dizer o seguinte, me incomodava muito quando eu via, por exemplo, um negro, um gay, um amarelo, um índio com a camiseta do Che Guevara. O Che Guevara matou todos eles. O Che Guevara dizia que todos eram sub-humanos. E os caras hoje usam a camiseta dele. Ah, irmão. Tu quer apanhar? É isso? Entendo. Já que você tocou nesse assunto dos bolcheviques e mencheviques, né, vale a pena fazer uma breve explanação sobre o assunto, Por porque tem favor, muito a ver me com esclareça para mim, não, eu vou anotar aqui. tem muito a ver com o que acontece no cenário do Brasil hoje, né? A Revolução Russa foi o seguinte: havia aí entre os revolucionários dois grupos distintos, né? Um deles eram os mencheviques, que eram também conhecidos como revolucionários brancos, e havia os bolcheviques, que era a turma do Lenin, que eram os vermelhos, né? Os revolucionários mais radicais. Os mencheviques, eles defendiam aí a derrubada do czarismo, uma substituição por um regime democrático, com reformas econômicas e sociais graduais, né, trazendo maior justiça social, maior distribuição de renda. Né? Essa era a linha dos mencheviques, né? Que é mais ou menos o que prega aí os sociais-democratas de hoje em dia, né? O PSDB, PSD, né, a linha da centro-esquerda, né, a social-democracia. Social-democracia é isso, é um socialismo, só que você, ao invés de implantar o socialismo por meios sangrentos, você vai implantar através de reformas graduais. Né? Então, os mencheviques tinham essa forma de pensar exatamente igual à da centro-esquerda aqui brasileira. E eles se uniram com os bolcheviques. Né? Os bolcheviques, quem que eram? Eram
revolucionários vermelhos, os marxistas-leninistas, né, e que eles já defendiam uma revolução sangrenta, né, uma ruptura imediata com a ordem social e transformação social e econômica imediata, assim, por meio da força e por meio da implantação de uma ditadura do proletariado. Então, né, como o czar era muito forte, aí era o regime vigente, o que aconteceu? Os bolcheviques e mencheviques se uniram para derrubar o czar. E logo após a derrubada do czar, o que os bolcheviques fizeram? Eles exterminaram os mencheviques e ficaram com o poder só para eles. Os mencheviques, eles tinham a ilusão, como eles eram um grupo que tinha um maior poder econômico, né? Haviam aí muitos empresários, e, né? Uma certa elite burguesa por trás envolvida com os mencheviques, eles tinham a ilusão de que após derrubar o czar, os bolcheviques ficariam em segundo plano e quem ficaria no poder seriam eles, os mencheviques. Mas aconteceu o contrário, os bolcheviques exterminaram os mencheviques e ficaram com o poder. Por que eu fiz essa breve explanação aí? Porque é um cenário muito parecido com o atual. Essa turminha da terceira via, PSDB, Novo, isentosfera em geral, eles têm a ilusão de que se aliando ao Lula para derrubar o Bolsonaro, eles é que vão tomar o poder. Eles acham que, tirando o Bolsonaro do cenário eleitoral, eles vão vencer a eleição. Eles acham até que eles vão captar os votos do Bolsonaro para eles, se o Bolsonaro estiver fora do cenário, né? Mas eles estão bem enganados, porque eles não estão estruturados, organizados e não têm apoio popular, não têm identidade com o povão. Eles não têm um candidato viável, um candidato que tenha uma afinidade com o povão, né? Não tem nem sequer um candidato. E então, caso eles consigam derrubar o Bolsonaro, né, e eu acho que eles não vão conseguir, que acontece? Quem vai tomar o protagonismo é a turma do Lula, né? Ou são os bolcheviques, não a terceira via. A terceira via ela está sendo usada como idiota útil, como bucha de canhão, como massa de manobra. Eles acham que estão usando os vermelhos para derrubar o Bolsonaro e ficar com o poder, mas o que está acontecendo na verdade é o contrário. Os vermelhos é que estão usando os idiotas da terceira via. Eu uso idiotas porque é o termo idiota útil usado pelo próprio Lenin, né? Quer dizer, eles estão sendo usados para derrubar o Bolsonaro, para deixar o poder com a esquerda comunista, com o Fórum de São Paulo. É isso. Isso aí. Não, chamei não, eu te elogiei, Lorela, tudo bem? Eu falei que você me ensinou a respeitar as pessoas, porque antes, quando eu via negros, índios, gays, amarelos, alienígenas, usando a camiseta do Che Guevara, me incomodava. Depois que eu comecei a fazer tratamento psicológico, tratamento psicológico não, hipnoterapia, né? Via tratamento às segunda-feiras às 16, eu aprendi que todo mundo tem razão. Continuo achando eles meio maluco. Mas agora o Ricardo Santi deixou bem clarinho, são os idiotas úteis. E com todo respeito, já que eles são marxistas, né, e leninistas, stalinistas, a gente pode usar o termo cunhado pelo próprio Deus Mor, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom tamanho, né, meu amigo Ricardo? Vamos pro próximo, que é... Como você falou da questão das narrativas, né? Vamos falar sobre essa pseudo-denúncia aí sobre uma suposta rachadinha de quando o Bolsonaro era deputado federal, né? O que acontece? A tentativa da esquerda de criar uma nova CPI, na minha opinião, né, na minha visão, é um indicador de que a CPI da Covid-19 já está naufragando. Por quê? Eles precisam manter o tempo todo um inquérito, algum processo contra o Bolsonaro, mesmo sabendo que aquilo não vai ter êxito, que não vai ter nenhuma condenação, que não vai ter nenhum indiciamento. Eles precisam manter sempre alguma coisa em processo contra o Bolsonaro, seja inquérito ou processo em aberto, para que esse inquérito ou processo esteja o tempo todo alimentando a mídia com manchetes tendenciosas. Então você vê, por exemplo, saiu uma manchete:
denúncia de corrupção na compra de vacinas envolvendo o governo Bolsonaro. Se você abrir aquela reportagem e ler o que tem no corpo, o que eles trazem de informação sobre essa denúncia, você vai ver que não tem nada ali. Mas se você ler só a manchete, você vai ficar com a impressão de que o governo Bolsonaro está envolvido em alguma corrupção. E a mídia sabe, né, tanto a mídia quanto a oposição política sabe que o brasileiro médio é leitor de manchete. Você joga uma reportagem com uma manchete tendenciosa, o cidadão não vai ler a reportagem, ele só vai ler a manchete. Então, você ficar o tempo todo alimentando a mídia com manchetes tendenciosas, você vai criando no imaginário popular a ideia de que Bolsonaro é corrupto. E é essa a estratégia. E por que eu digo que a tentativa de abrir uma nova CPI é um indicador de que a CPI da Covid-19 está naufragando? Por quê? Como a CPI da Covid-19 é o principal gerador de manchetes hoje, né? Se eles estão precisando de uma nova CPI para gerar manchete, é um sinal de que aquele gerador de manchetes atual que eles estão utilizando já não está mais com perspectiva de continuar produzindo as manchetes que eles necessitam. Então eles vêm aí com uma nova narrativa aí. Estão querendo abrir uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar rachadinhas, né, supostas rachadinhas de quando o Bolsonaro era deputado, coisa que vem desde a da década de 90. Mas pode? E é uma aberração jurídica, porque o presidente em exercício, quando se trata de crimes comuns, ele pode ser investigado apenas por crimes relacionados ao exercício do mandato. Qualquer fato estranho ao exercício do mandato, ele só pode ser investigado ou haver um processo ali após o término do mandato. Perfeitamente. Cara, eu vou dizer assim, ó. Abre, abre. Sabe por que eu te digo abre, Ricardo? Porque a gente lutar contra é só dizer que a gente está querendo esconder alguma coisa. Escutei um cara lá que é de direita hoje dizendo assim: ai, mas a rachadinha do Flávio deve ter feito. Cara, ele fez? Eu não sei se ele fez. Tu sabe se ele fez, Ricardo? Não sabe. Então, assim, por mim ele não fez. Foi extensamente procurado? Foi. Provaram? Não. Foi arquivado? Foi. Michele, ontem foi arquivado também. Agora vamos procurar do Bolsonaro. Primeiro que não pode investigar por causa do que o Ricardo já avisou. Pode avisar, só pode procurar sobre o mandato vigente. Ok. Agora o que eu quero dizer é o seguinte: tu acha realmente que se não tivesse isso, eu não tinha achado em 2018? É só narrativa. Eu concordo com você, Ricardo, quando você diz que o pessoal é leitor de manchete. Por isso que a gente está aqui para fazer uma manchete atrás da outra dizendo que é mentira. Entendeu? Agora ali no meu Facebook eu vi que o pessoal está incomodado lá, os defensores do Princeso, porque eu falei que, cara, é uma loucura querer defender uma nova Constituição nesse momento. Aí um dos argumentos do rapaz é, mas a gente não pode atacar os nossos. Mas, ô Ricardo, um cara que está defendendo fazer uma nova Constituição hoje, ele tá junto conosco? Cara, você está entendendo? A Olha, gente tem que separar o joio do trigo. Eu digo com isso o quê? Cara, quer botar CPI? Bota, vamos lá. Mas qual vai ser o rito? Vai ser de novo via STF, que ordena colocar. Não, mas só um pouquinho. Se o STF der essa canetada novamente rasgando a Constituição, eu acho que o presidente já deixou bem claro, né? Se rasgar as quatro linhas, o pau vai comer. olha, em relação ao príncipe, Rui, o que eu diria é que não é que o príncipe não esteja conosco, não esteja do nosso lado. O que eu vejo aí por parte do príncipe é um erro de leitura do cenário, né? E o príncipe ele já defende uma nova constituinte muito antes das eleições de 2018, né? Isso já é pauta dele faz muito tempo. E o que acontece? Realmente, uma nova constituinte com a composição atual do Congresso seria um tiro no pé. O que a gente precisa fazer é primeiro mudar radicalmente a composição do Congresso para então tentar emplacar uma nova constituinte. E eu acredito que a ideia do príncipe seja exatamente essa, né? E
ele deve ter no imaginário dele aí que na eleição de 2022 agora a gente vai conseguir mudar a composição do nosso Congresso para tornar viável uma nova Constituinte. E é verdade, assim, tem fundamento o que ele quer, o que ele está defendendo, porque a nossa Constituição de 88 é uma Constituição socialista, né? Parlamentarista. Uma série de assuntos que deveriam ser disciplinados por lei ordinária estão amarrados na Constituição. E quando você tem uma coisa engessada na Constituição, você torna menos ágil o processo de mudança. Você precisa, qualquer mudança que você precisa fazer no regramento, você precisa de 2/3 do Congresso, tem que fazer via PEC. Quando se trata de lei ordinária, maioria simples, você muda. Então, você tem várias leis que criam despesas obrigatórias do governo e que estão amarradas na Constituição. E isso torna muito difícil enxugar gastos públicos e deixa o país muito próximo de um risco de calote, né? Porque a maior dificuldade de atrair investimentos para o Brasil é que o Brasil é um país que tem um alto risco de calote, porque tem um ritmo de gastos públicos crescente, né? Uma tendência de gastos públicos crescente e uma dificuldade muito grande para alterar o regramento para reduzir esses gastos. Então, faz sentido a ideia, mas é um erro de leitura de cenário você propor esse tipo de coisa com a atual composição do cenário. Vamos pensar então num outro negócio, então, que é porque as pessoas às vezes elas se apegam às pessoas, assim, elas gostam lá do princeso, aí elas gostam do não sei o quê, e elas se apegam aos negócios. Não vou na. Você tá lá no meio da rua e você, sei lá, vamos pensar assim, você sofre um acidente. Você vai para o pronto-socorro porque o hospital está lotado. Você vai fazer uma cirurgia de grande porte lá porque você precisa? Nós precisamos de uma nova Constituição, concordo. Só que, cara, abrir a Constituição para fazer uma Constituição com o Congresso que a gente tem hoje, cara, certeza absoluta, absoluta que é muito pior. Então, desculpa aí. Sim, sim. Desculpa, não. É o seguinte, cara, as pessoas têm que entender que não é porque o cara é nosso aliado que a gente vai bater palma por uma ideia idiota. Não, com certeza, Rui. Eu acho que quando o cara vem com esse tipo de ideia, a gente tem que rechaçar a ideia, né? Mas não por conta dele ter essa ideia errada aí, achar que ele não está do nosso lado, né? O ser humano é falível, né? E nem todos que estão do nosso lado têm o mesmo nível de inteligência, de Mas aí nós habilidade, estamos de falando do esperteza princeso, política. cara. Nós Mas estamos falando do assim, princeso, um cara que teoricamente foi criado como um príncipe no Brasil e teria que ter um discernimento. é, Se a gente pensar na monarquia inglesa, os príncipes também estão dando canelada lá, né? Tá foda. então é que tá alta cultura e alta bagagem intelectual não significa que a pessoa tenha um nível de inteligência estratégica e política bem apurado, né? O Bolsonaro, eu diria até que o Bolsonaro não é o ignorante que fala, mas o Bolsonaro não é um erudito, né? Não é um cara da alta cultura tal. Mas em termos de inteligência estratégica e política, ele está muito à frente do pessoal do que eles chamam de conservadores de lastro, né? Da prudência e sofisticação, que tem aquela bagagem da alta cultura mais aprofundada, assim, né? Mais robusta, né? E quando se fala de estratégico, o Bolsonaro dá um banho em qualquer um desses aí. Perfeitamente. Mas vamos lá, vamos pontuando. Ponto a ponto, o negócio é o seguinte, tudo tem seu tempo, cara, entendeu? Não é porque ele defende a Constituição há 300 anos, não me importa. Inclusive, agora o cara me passou ali que ele já tem um rascunho de Constituição pronta. Mas Sabe? veja bem, Rui, o que eu quero dizer aqui é que eu não vejo da parte dele que ele seja mal intencionado, entendeu? Eu acho que ele está enganado, ele está cometendo um erro aí, mas não na má intenção. Mas a gente sabe que de boas intenções o inferno está cheio, né? A gente tem que, nesse momento, trazer para o cara a luz daquela ideia que ele não está percebendo, né? Tentar trazê-lo para o caminho correto aí, mas
Não creio que ele tenha feito isso com más intenções, não. E eu também não estou fazendo como forma de ataque nem nada, Ricardo. Eu estou conversando. Vai me surpreender se ele ficar chateadinho, por exemplo, de ser contraditado o momento, por exemplo. Entendeu? Então, assim, cara, se ele tem bagagem, quer conversar sobre nova Constituição, perfeito. Só que, cara, não vejo o momento. Acho tudo errado. É esse o negócio. Vamos passar para a próxima? Qual é a próxima? Agora eu vou passar a bola para você, Rui, porque a gente teve uma visitinha da CIA aqui no Brasil e eu gostaria que você fizesse uma explanação aí breve para os nossos espectadores sobre o que pode estar por trás dessa visita da CIA no Brasil. Eu vou falar uma explanaçãozinha rapidinha, porque é o seguinte, meu amigo, isso aí vai render em torno de umas 2 horas de conversa hoje às 7 da noite lá no PI, tá? Mas a Lorela Casella falou que concorda com o Ricardo, principalmente sobre a boa intenção do inferno, e diz que ele acaba ficando descolado do cenário real. E aí me preocupa, Lorela, quando uma pessoa que teria que ter uma leitura política e quer fazer uma nova Constituição está descolado completamente do momento atual. Isso é uma coisa que me incomoda. Mas vamos para frente. CIA, vamos lá. Eu não vou falar sobre a visita da CIA, eu vou falar sobre os efeitos que o evento, que a visita da CIA aconteceu. Após a visita da CIA, a gente teve o arquivamento de 2 processos, um contra a Michelle e contra o Flávio Bolsonaro. O STF, que estava angariando votos para um lado e para o outro, recuou novamente. As coisas no Brasil começaram a andar de uma maneira mais normal dentro do STF, não é normal nunca, e o pessoal da esquerda ficou completamente neurótico e fanático e foi com tudo, e aí querem abrir o impeachment da CPI, da rachadinha do Bolsonaro. Ou seja, eles não têm mais muita coisa para fazer, mas eles têm que obedecer. E obedecer o quê? Obedecer às ordens dos patrões que mandaram, vai atacar porque temos que derrubar. Nem que para isso a gente tenha que fazer um escalabro jurídico. E aí, dito isso, eu começo a perceber alguns movimentos de pessoas da direita que também começam a se ofender. Não estou falando do Princeso, tá? Estou falando de outras pessoas, principalmente influencers, que começaram a mostrar as garrinhas, começaram a falar, provavelmente foi feito rachadinha do Flávio, isso é normal, ou seja, querendo empichar uma peça de ter feito, sabe? O Bolsonaro no executivo é virgem, mas na Câmara ele não é mais virgem de corrupção. Ou seja, querido, outro provou, outro não provou. O ladrão Lula Nove Dedos, ele é ladrão. Ele foi condenado, ele foi preso, ele cumpriu pena. A pena dele está vigente, só saiu de Curitiba, foi para Brasília. Ou seja, diferente de você dizer assim, o Nove Dedos não é ladrão, o Bolsonaro não tem nada a provar até agora. E se tivesse como provar qualquer coisa, Ricardo, desculpa, cara, são 2 anos e vamos para o 7º mês de mandato dele, já teria sido feito, tá? Veja, até a ex-cunhada do cara vai falar mal dele mesmo, né? Todo mundo que pode, os caras dão um jeito de falar. Ou seja, o que a CIA veio fazer aqui no Brasil? O que eu quero dizer pro pessoal é o seguinte, eu vou dar a primeira pitadinha. Deixa eu botar aqui pra galera. CIA igual MDB. A marcar o tempo. Eu botei uma postagem ontem na minha timeline e disse que a CIA é igual ao MDB. Por que a CIA... Rui, isso daí eu fiquei curioso, né? Eu vi essa publicação sua, eu fiquei pensativo, qual é a relação entre CIA e MDB? Vamos lá, então. Vou fazer um joguinho para ti. O MDB, ele tá no poder do Brasil há quanto tempo? Cara, era MDB e Arena. A Arena já se diluiu, mas o MDB continua. O MDB está nas entranhas do poder do Brasil, que nem a ferrugem está no aço que tem na maresia aqui. O MDB está em todos os lugares, cara. Sabe? O MDB ele tem tentáculos do município 1 até o município 5.500. O MDB está em todas as esferas. Por quê? Porque ele está no poder desde antes da democracia. Uhum. Então, meu avô votava no MDB porque ele dizia, não, MDB eu conheço. Claro, o cara é de 1900, tijolinho, irmão. Então, o MDB, ele está no poder. E o MDB se mantém no poder por quê, Ricardo? Porque ele nunca vai para a luz. Ou o que o Bolsonaro falou?
Conhecereis a verdade e ela te libertará. Quando você joga a luz em alguma coisa, ela vem a verdade. Quando você quer se curar de um vício, você diz, eu tenho esse vício tal. Ou seja, você traz para a luz o vício e esse vício, ele é exposto. E assim tu consegue trabalhar. A tua família consegue te ajudar, as pessoas te falam. Ou seja, o MDB, ele nunca vai para a luz. Tirando Michel Temer, que chegou no poder sem querer, o MDB sempre é o vice, ele é o presidente da Câmara, ele é o vice do Senado, ele está sempre no poder, ele tem sempre uma bancada forte, ele tem sempre dinheiro, ele está sempre angariado, mas o MDB ele sempre vai como a água. Por que como a água? Ele vai para o lugar de menor esforço, ou seja, ele vai com o poder. O MDB está lá. A CIA é exatamente igual a nível mundial. A CIA se aliou com o Pablo Escobar, com os sandinistas, com os comunistas. Cara, a CIA se alia com qualquer um. Tanto que provavelmente quem tirou o Trump do poder foi a CIA. Porque o Trump chegou lá e disse, vamos limpar a CIA. E a guerra foi ali. O exército está com o Trump. O FBI balançou meio a meio. Agora a CIA, cara, a CIA ele é um poder paraestatal, ele está no mundo inteiro. E ele se alia com as pessoas que estão no poder. Então, quando a CIA vem para o Brasil e sinaliza, estou aqui sentado com o Bolsonaro e com os ministros dele, a esquerda disse, perdemos. O poder mundial disse, estou com a direita agora. E agora, meus queridos, vocês vão tomar uma surra, porque a CIA vai apoiar a direita. Trump volta, a França vai virar à direita, e aí, provavelmente, aquele tribunal de Nuremberg, assim que o Trump voltar nos Estados Unidos, vai ser colocado para julgar Fauci, Bill Gates e todos os outros. O que eu quero... Você entendeu a correlação, Ricardo? O negócio é o seguinte, a CIA, ela se molda conforme... A CIA, ela... Viviane Gari pergunta, tem chance deles mudarem de ideia? Claro, Viviane, eles não têm ideia. Eles não têm partido, eles têm poder. Por isso, e aí que vocês têm que entender qual é o poder que o Bolsonaro tem de quando coloca o povo na rua de maneira ordeira. Todo mundo está olhando. E o mundo inteiro está olhando. Tanto que o mundo inteiro está olhando que o Macron foi copiar ele. E tomou um bufeté. Por quê, meu querido? Porque o Bolsonaro, acredito que o Bolsonaro e o Trump são os únicos políticos do mundo que podem sair e falar com a sua base. O resto tem que ser cercado à exaustão. Então, assim, tem chance deles mudar de ideia? Claro que tem. Se amanhã o povo abandonar o Bolsonaro, o agro abandonar o Bolsonaro, tá fudido. A CIA entorta. Só que o que eu vejo? Eu vejo uns 50, 100 anos de direita. Porque a esquerda entrou no poder, e quando a esquerda entra no poder, eles destroem. E, meu querido, a CIA obedece ao poder e ao dinheiro. Eles começaram a perder dinheiro. O Trump, em 2018, deu um nó. Vocês não vão me apoiar? Não. Então eu asfixio vocês aqui. Quando asfixiou o dinheiro aqui, meu amigo, o PCO bate no PSDB. Mas os caras estão do nosso lado agora. Não importa. A esquerda é autofágica. Ela se mata. Como é que é o nome dos caras que os bolcheviques mataram? Os mencheviques. Mencheviques, eu tenho que anotar esse nome, então você tem caneta aqui. Os mencheviques morreram. A esquerda é autofágica. Então o que acontece? A CIA, ela vai como o MDB. Só que o MDB é nacional. E o MDB tá assim, ó. A CIA veio agora e disse, agora quer que eu te diga a verdade, Ricardo? O MDB agora não me importa mais. Porque a CIA disse, vem cá, tô contigo. Cara, quando um diretor da CIA vem, tu acha que esses caras da CIA não estão... Tem gente da CIA aqui, cara, eles não precisam avisar. Os caras vêm de jatinho, pousam, descem. Agora, quando ele vem e faz uma agenda oficial, é para dizer, tô contigo. Adriana Azevedo, a CIA é confiável? Acabei de falar. A história é a mesma, não tem confiável. Tem poder. Enquanto o Bolsonaro tiver com poder, eles vão estar com o Bolsonaro. E a CIA tem poder e tem informação. Mas veja, antes do Bolsonaro ter a CIA, ele tinha a Rússia. Porque o Putin elogiar ele, dizer que o Bolsonaro é um homem de fibra, é a mesma coisa que a CIA dizer, vou tomar um café contigo. O Bolsonaro hoje está com o Trump,
que é os Estados Unidos, o Biden não vale nada, a Rússia, a CIA e o povo e o poder brasileiro. Irmão, nós estamos bem. E a CIA sabe que o Brasil vai crescer de uma maneira brutal. E provavelmente vai ser o pouso de pessoas de bem que serão expulsas de países da Europa. Então, assim, o nosso negócio, e aí eu vou voltar para o Princeso, o que, que é? O nosso negócio é, nós temos que limpar a direita. Limpar o quê? O pensamento. Tudo tem tempo. O Bolsonaro fez as coisas com tempo. As pessoas, o Bolsonaro fez com tempo. O primeiro mandato ele tinha uma agenda, ele cumpriu para poder seguir na segunda agenda. Ou seja, hoje ele está dentro da Petrobras. Ele vai fazer o leilão do Correios? Não sei, cara. O Correios está dando lucro agora. Uhum. Entendendo? Então, assim, tudo tem tempo. Me irrita quando um cara que deveria ser aliado do governo, e aí eu questiono se ele é aliado ou não, e dá uma canelada dessas. Porque eu comparo essa nova Constituição, Ricardo, ao que o Daniel Silveira fez. Porra, era o dia e o momento de xingar o STF? Não, cara, acabou de firmar, acabamos de ganhar a Câmara e o Senado, e o cara vai lá e mija no canequinho? Porra, velho, tudo tem tempo. Tudo tem tempo. E desculpa, não gostou? Se foda, eu vou bater pra caralho. Tudo tem tempo, as pessoas têm que apontar os dedos. Ó, mané, que nova Constituição? Vem a público e diz, olha, nova Constituição, quando a gente tiver um congresso bom, valeu? Até lá? Foda-se. Vamos fazer um congresso, para ter um congresso top aí, fazer uma Constituição. Agora o cara vem de fazer coisa... Não, cara, não. Todo dia é um, Ricardo. Todo dia é um mané. Tem alguma relação do suposto vídeo do ministro com a visita da CIA? Alexandre, para mim esses vídeos o Bolsonaro já tem, só que o Bolsonaro está botando para todo mundo. Nós não vamos jogar fora das 4 linhas. Se o Bolsonaro botar a público um vídeo, ele está jogando o jogo podre da esquerda. Como é que o Bolsonaro vai entrar para a história como o maior presidente do mundo, como um divisor de águas de política, se ele não mostrar para as pessoas o seguinte, irmão, eu sou foda pra caralho. Eu apanhei de maneira errada, mas eu joguei dentro da linha. Você quer uma coisa mais bonita do que o cara ter o VAR comprado, o juiz comprado e você ganhar o jogo dentro das 4 linhas? Rui, agora só um breve comentário, né? A CIA, como você bem falou, né? Ela tem bastante infiltração em todas as instituições, em todos os níveis de poder, né? E não apenas a infiltração, a CIA tem informação. E é claro que informação é poder, né? E essa visitinha da CIA, ela coincidiu com aquela tuitada do Bolsonaro, mencionando um material aí comprometedor que pode ter sobre alguns juízes aí, que estão sendo chantageados pelo tal do Daniel. Será só coincidência ou você acha que esse tweet do Bolsonaro tem relação com essa visita da CIA? Você acha Então, que a vamos lá, CIA pode ter passado para o Bolsonaro novamente. Primeiro, o que eu alguma acho? Eu acho que informação? o Bolsonaro já tem esses vídeos há anos. Tá? Só que o que acontece? Quando a CIA vai lá e visita ele dá essa canetada, os caras têm certeza que agora ele tem. Por que agora ele tem? Porque, cara, aquele hotel que Cuba grava as coisas lá, quem é que colocou as espionagens? Quem é que colocou as coisas? Na minha opinião, é tudo coordenado pela CIA. E aí que eu te falo, Ricardo, para mim, a CIA é um poder paraestatal que está em todos os lugares, cara. Ele está lá em Cuba. Por que os caras têm informação de primeira? Porque ele sabe que o Barroso se encontrou. Aqui eu tô. Vamos falar em outro nome. Ele sabe que o Papaléguas se encontrou com o Coelhinho da Páscoa lá naquele hotel, fizeram essas merdas, só que de manhã cedo, os caras estavam no café da manhã tramando a queda do fulano de tal, tramando o assassinato de um presidente. Eu acho que o que mais preocupa os caras não é os vídeos. São informações sobre coisas que foram feitas e tramadas que agora eles têm certeza absoluta que o Bolsonaro tem na mão. Agora eles sabem, porque é o seguinte, você foi lá no hotel, Ricardo, e fez porcaria no quarto. E você foi cabeça branca e não sabia que aquela porra estava sendo gravada. Em Cuba, sério? Botar teu cu em Cuba é pra fuder, né? Mas enfim, merece. Quando a pessoa pensa que sabe mais que todo mundo, é um problema.
Então, ok. Só que de manhã cedo, estava no café da manhã, tramando a traição da tua esposa. Ou o roubo do dinheiro lá do fulano de tal, ou a surra que tu tinha mandado dar no motoboy. Aí sabe o que acontece, Ricardo? Quando o cara diz assim, eu gravei o que tu fez no teu quarto, o cara diz, puta que pariu. O que eu gravei de manhã cedo no café, ele também deve saber. Dá aquele gelo na hora, né? Aquela coisa Cara, aqui a no alma vai estômago, embora do assim. corpo, Uhum. olha de baixo para si, olha de cima para baixo, assim, e vê um corpo branco pálido, e já vê que o final é logo ali. Então o desespero aumenta. Você imagina, Rui, a cara do Barroso quando ele leu aquele tweet, né? Não sei se Agora, aí é com ele, entendeu? agora nós estamos chegando a uma Ô, hora de Ricardo, live aí. ô, Ricardo, sabe o que eu faria se eu conhecesse algum deles? Eu pegaria meu telefone e faria assim, ó. Recebi o vídeo de lá, não acredito. E sabe, Só para para ver ver a o cara expressão tão da cagado. pessoa. Sabe onde é que foi que acabou com o Bruno, né? Quando o cara falou assim, o Bruno não matou a menina lá, não sei, não lembro, Elisa Samúdio, né? Não matou a Elisa Samúdio, ela está ali. Vai abrir as portas agora. Todo mundo olhou para ver, menos ele. Porque ele tinha certeza que ela não ia abrir porque... Não sei. Você tá entendendo? Então você chega e diz assim, ó, cara, olha aqui, meu, não acredito que tu tá nesse vídeo, peguei do Daniel. Se o cara gelar, velho, é porque tem coisa. Tem razão, tem toda a razão. É, agora, né, tudo indica que a gente vai ter uma semana, né, em relação a esses últimos acontecimentos, que a gente vai ter uma semana bem movimentada, uma semana quente. E já começou, né? Essa pseudo-denúncia aí sobre rachadinha que estão tentando levantar do Bolsonaro, eu acredito que seja uma contraofensiva em relação a essa tuitada do Bolsonaro também. Né? Eles quiseram. Eu acredito que eles acharam que isso daí não poderia ficar sem reação, né? Então, lógico, tem essa questão também de que a CPI da Covid está se esvaziando, então eles precisam criar novas narrativas, mas eu acho que tem um pouquinho de componente disso aí também, né, deles estarem tentando qualquer coisa aí no desespero, numa reação desesperada, porque eles sentiram o baque depois que o Bolsonaro deu aquela tuitada e também da visita da CIA. Agora, Rui, já que você falou do nosso querido Homem-Laranja aí, do Trump, queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova rede social aí do Trump que foi lançada aí, o Getter. Você acha que vai para frente? Você acha que está tendo uma boa movimentação nisso aí? Tem chance dessa rede aí emplacar e ocupar mais relevância do que as atuais Facebook, Twitter? Tem chance dessa nova rede peitar os atuais gigantes das Big Techs? Cara, ela estava em terceiro lugar já ontem de download, já passou do Twitter, perdendo para o Facebook Messenger. Se ela é do Trump ou não, eu não sei. O importante nesse caso é fazer um contraponto. Terceiro, eu estou vendo bastante liberalidade lá, a gente pode sentar na bolacha, não tem problema. Eu estou gostando, na verdade, cara. Me surpreendi agora, mas estou gostando. É um Twitter com Facebook, vai em breve melhorar. Ela é rápida, tem umas limitações ainda de vídeo e coisa, mas eu acho que vai voltar em breve, vai melhorar. Mas o mais importante de tudo, Ricardo, é o seguinte: primeiro trimestre teve o balancete lá do. Primeiro balancete do Twitter e do Facebook veio com queda. Num momento que os caras estão dominando o mercado, com tráfego imenso, não sei o quê. Agora o Facebook está registrando queda atrás de queda de dados, de volume de dados, de criação de usuários. Falando sobre isso também, isso começa a gerar mais um prejuízo. Não sei, vai vir mais um balancete agora. Aí o Getter, ele pega e começa a crescer de uma maneira exponencial. Acredito que até o final da semana que vem ele deve assumir a primeira posição. Incomodou tanto que Gmail, Ball, Yahoo, Hotmail bloquearam os e-mails, as pessoas não conseguiam fazer a validação. Eu fiz a validação porque eu tenho o servidor de e-mail, então foi super rápido, tudo muito fácil, muito tranquilo. Eu estou gostando demais do negócio lá. Mas o mais importante de tudo é o seguinte, Ricardo. Quando você tem um contraponto, você perde
o monopólio. Quando você perde o monopólio, você não é mais o dono da verdade. Veja, a gente fez uma live terça-feira passada, às 7 horas do PI, e o Marcos Pompeu participou. Naira, não tem em português ainda, tá? Mas em breve. Vamos lotar de brasileiro lá que vai ter. Então, o que acontece? Essa live a gente falou na ivermectina várias vezes. Falamos de vacina. O Pompeu mostrou de 4 a 5 vezes a caixa da ivermectina, e em cada vez que ele falava, ele dizia, mostra que nós vamos cair, vai. E a gente não caiu. No Facebook eu não tive nenhuma violação. No YouTube, de tanto que me denunciaram, ontem o vídeo foi banido. Eu recorri. Como é que eu recorri? Eu coloquei, impossível vocês saberem mais do que o Marcos Pompeu, um médico que trabalha na linha de frente. Abraço. Cara, depois, segundo passo, era processo. 4, 5 horas depois, voltou o vídeo. O que eu quero te dizer é o seguinte, pontos, Ricardo. Eu sou um ligador de pontos, eu gosto de ligar pontos. Tudo caminhava, eu falei no PI já, faz uns 3 meses, já eu, Maurício Neto, falamos o quê? Que o Facebook, o YouTube e o Twitter, eles vão liberar mais conteúdo. 2022, eu não acredito numa censura forte, por diversos motivos. E aí, rapidinho, vai ter sanção nos Estados Unidos, o pessoal está começando a banir eles, tem país que já baniu o Twitter. Então, assim, isso é um programa que a gente faz de 3 horas e meia, então eu não posso te resumir em 15 minutos, né? Mas tudo isso são passos que estão sendo dados pelos conservadores, que o que acontece? Que as pessoas vão ter que liberar. Então, Facebook, YouTube, Twitter, por mais que eles não queiram, eles vão ter que liberar. Então, o que acontece? O que aconteceu provavelmente ontem? Me denunciaram tanto nesse vídeo que um dos algoritmos me tirou do ar. Quando eu recorri, os caras foram lá e, opa, retire esse algoritmo de lá porque ele está nos causando problema, certo? Então, assim, eu tô com o meu perfil principal do Facebook bloqueado, mas, cara, eu falei que era para guilhotinar as pessoas. Então, eu fiz de propósito. Mas eu fiquei quase 10 dias com esse post no ar. E eu fui denunciado extensivamente para que eu fosse bloqueado. Então, assim, as coisas estão caminhando não para a normalidade, porque a normalidade nunca mais vai existir, porque depois que você esbufeteia a tua mulher, ela nunca mais vai ser a tua mulher antes do primeiro bufete. Concorda, né, Ricardo? Depois que tu bateu o cara nunca mais vai ser teu amigo. Então, assim, nós, conservadores, apanhamos da esquerda. Apanhamos durante 12, 14 meses de uma maneira brutal. Nos cercearam, nos perseguiram, mandaram a polícia na nossa casa, mandaram a polícia nos perseguir, nos bloquearam nas redes sociais. Nós não estamos mais tolerantes como nós éramos antes. Então, não será igual, por quê? Porque a nossa tolerância está muito menor. A surra pro lado deles vai ser muito maior. O que acontece? Nós nos mantivemos firmes e ganhamos o poder na raça. Todos os indicadores mostram que o poder está com os conservadores agora. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, meu irmão, como diz a Marlene, aprendemos a bater. Só que quando o cara que sofreu bullying começa a bater, ele nunca é proporcional. Sempre é desproporcional. Por quê? Porque, cara, quem apanha não esquece, quem bate esquece. Então, todas as surras que nós tomamos estão guardadas. E agora nós vamos começar a bater. Então, meu amigo, 7 horas da noite tem muito mais CIA. Já deixei um pitaquinho. Acho que deu para matar a tua curiosidade, né? Oh, com certeza, com certeza. Esses comentários aí em relação à luz, você deu uma clareada no meu pensamento, me levou a uma visão por um lado que eu nunca tinha pensado, né? E em relação à nova rede social aí, você bem falou, né? O Facebook pode até ser que ele pare com a censura, mas a gente nunca mais vai confiar nele como confiava antes, né? Por exemplo, aquela pessoa que investia em publicidade no Facebook para crescer a sua página, ela não vai mais investir aquela grana, porque sempre existe o risco do Facebook ir lá e remover a página dele. Aí todo o dinheiro que ele gastou vai ser perdido, né? Então eu, por exemplo, eu já investi muito dinheiro no Facebook para crescer as páginas com anúncio pago, né? Eu nunca mais vou fazer isso, porque ela passou a ser um investimento de alto risco. Então eu vou patrocinar uma página, vou encher o Facebook de dinheiro, para daqui a pouco o Facebook tirar a minha página.
então eu não vou fazer mais. Quando eu tiver um dinheiro para investir em publicidade, eu vou investir por outros meios e não pelo Facebook. Mesmo que o Facebook pare com essa censura momentaneamente, por quê? Ele pode parar por um momento, mas sempre vai existir o risco dele voltar, porque a gente já sabe como que os donos da rede pensam, né? Inclusive, se esse Getter emplacar, né, caso eu volte a ter aí uma verba disponível para publicidade, quando eu for investir em publicidade, eu vou investir por ali, com certeza, porque, como você bem falou aí, o Getter já sinaliza ser uma rede que permite maior liberdade de expressão. E é claro, mesmo que o Getter não consiga emplacar, é muito importante mostrar que exista uma concorrência. Só o fato de ter uma concorrência já coloca um freio, né? O Facebook, o Twitter, as outras redes já percebem que eles precisam agradar um pouco mais o seu público, ser menos hostis contra o seu próprio público, para que eles não percam usuários para as outras redes. Em relação à queda do Twitter e Facebook que estão tendo ultimamente, eu acho que uma boa parte disso aí se deve ao crescimento de outras redes também, como por exemplo o TikTok, Kawaii, que estão crescendo muito. E a molecada jovem hoje em dia está indo tudo para esses aplicativos aí. Já existe um consenso entre a molecada mais jovem aí que Facebook é coisa de velho, né? Mas você tá sem áudio, Rui. Poderia ser, Ricardo, do Instagram, por exemplo. O Facebook é 35 para cima, cara. Não tem molecada jovem. O TikTok não compete com o Facebook. Aham. O TikTok compete com o Instagram, né? E o Twitter também não compete com o TikTok. São coisas diferentes, né? Plataformas excludentes. Né? Elas não, uma não exclui a outra, né? Mas é isso. O importante é que haja concorrência, né? Seja do TikTok e outras redes aí, o importante é ter concorrência, porque quando você tem concorrência, a rede percebe que ela precisa tratar um pouco melhor o seu usuário para não perder. Agora, o que eu queria deixar um alerta aí, né? É lógico que vai ser muito difícil que os administradores do Getter tenham que o meu conselho chegue ao Getter, né? Mas quem está por trás dessa rede devia começar a pensar em fazer alguma rede que seja mais ou menos na mesma linha de TikTok, Kawaii, para tentar captar um público jovem também. E mesmo que seja num modelo mais próximo do Facebook, é preciso tomar um cuidado para não se tornar uma rede que capta apenas ativistas de direita. Precisa ter uma estratégia para que o público dessas redes seja a pessoa comum, né? Você tem que trazer para a rede todo tipo de pessoa, pessoas que não falam de política principalmente, né? O cidadão comum. Porque se a rede tiver repleta apenas de ativistas, a gente vai estar ali pregando para convertidos e não vai surtir o efeito que a gente precisa, que é levar a informação ao cidadão comum para contrapor o trabalho sujo que a mídia faz. Então, sei lá, a gente precisa traçar algumas estratégias para fazer com que essa nova rede aí chegue ao cidadão comum e não apenas aos ativistas. Concordo, meu amigo. Foi novamente um prazer, uma honra. Achei esse programa hiper produtivo. Vou te dizer que eu achei um dos melhores da nossa live até hoje. E foi, a Pessoal, gente até ultrapassou o tempo limite aí de 1 hora. não tem limite não aqui, na verdade. A gente só para por causa da fome, né? É que 1 hora você tem seus compromissos lá, né? Mas hoje estou tranquilo, estou de boa. Tava aqui fazendo pão com minhas filhas, agora eu vou comer meu pão. Ah, então tá bom. Irmão, um prazer, uma honra. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Valeu. Tá contigo, Ricardo. Falou, o prazer e a honra são meus. Né? Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui no Jornal Conservador, em companhia tão brilhante e falando a um público tão seleto. Uma boa tarde e um bom almoço a todos aí.